Olá gente, e aí, tudo bom com vocês? Eu sou Jackson Calado, um grande abraço aí para cada inscrito desse canal. E hoje eu quero falar sobre uma matéria que saiu aí na Rede Record, onde falou-se que está havendo uma grande perseguição, né, a pastores e missionários da Igreja Universal lá em Angola. O governo de Angola resolveu aí deportar diversos missionários. Não sei se você viu a matéria, mas hoje nós vamos falar sobre isso. Antes que eu possa aqui liberar um vídeo para que você possa entender melhor o que eu estou querendo passar para você, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal se você não for inscrito nesse canal. Aqui nós analisamos fatos da sociedade atualmente, e eu quero pedir para que você também deixe seu like, para que nós possamos assim juntos, né, estar fortalecendo esta comunidade aqui no YouTube. Eu sou Jackson Calado e vamos ver primeiramente o vídeo aí, para que nós possamos entender. Se você não viu ainda, você terá a oportunidade de ver, por isso fique até o final e me ajude aí a refletir a respeito daquilo que tem acontecido a respeito dessa denominação, que pode ter sido a primeira, e isso pode desencadear, né, pode ser início, na verdade, de uma perseguição maior, e nós precisamos estar atentos. Veja o vídeo aí a seguir. 9 missionários brasileiros da Igreja Universal em Angola foram deportados contra a lei, desrespeitando inclusive tratados internacionais. Alguns trabalhavam há 20 anos em projetos sociais no país africano e foram expulsos em meio a uma perseguição religiosa e política que acontece há mais de um ano. O painel anunciava o horário de chegada no Aeroporto Internacional de São Paulo, na cidade de Guarulhos. Uma viagem longa de volta para casa. 9 missionários brasileiros recebidos como heróis de uma guerra travada num continente estrangeiro. O bispo Edir Macedo esteve no aeroporto especialmente para recebê-los. Como heróis da fé, exemplos para todos os que vêm atrás de nós. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir em frente, que vocês têm que comer e tomar banho, enfim. Vamos em frente, rápido. Fiéis da Igreja Universal também prestaram apoio àqueles que foram deportados sem justificativa. O bispo Renato Cardoso reforçou que nenhum deles teve sequer a chance de avisar as famílias que seriam obrigados a voltar para o Brasil. Desumano. É incabível que as autoridades angolanas tenham simplesmente rasgado a Constituição, ignorado todas as leis do próprio país para fazerem o que fizeram. Não acataram nenhum recurso jurídico, não responderam, não nos dão respostas nem acesso ao que os pastores estão sendo acusados, não há acesso dos nossos advogados aos processos, ou seja, nós não sabemos o que se contém nos processos. Isso é incabível um Estado democrático de direito, e por isso nós lamentamos muito o que está sendo feito. O bispo Elismar foi um dos primeiros a desembarcar. Estava há 16 anos em Angola, dedicado a causas sociais e religiosas. Foi obrigado a viajar sem a esposa e sem a filha. Elas ainda estão no país africano. 12 horas ficamos presos, sem comida, sem água, e nós ficamos sem comunicação, porque não tinha telefone para falar com a nossa família, e foi difícil. Nunca pensamos que ia passar por isso, mas chegamos aqui, né? O pastor Heraldo se emocionou ao falar com a família, que estava aflita por notícias. Oi, Lisa. Tudo bem, filha? Chegamos bem, fomos bem recebidos. Nós, o bispo Elismar, todos os pastores, estamos bem. Vamos continuar firme, tá bom? Os brasileiros contaram os horrores que viveram nos últimos dias. Integrantes da igreja foram intimados para serem ouvidos, mas o plano do governo de Angola sempre foi deportá-los. Só passaram o dia nos enganando, nos enrolando, e da entrevista que tinha marcado para nós, uma audiência no caso, já foi direto para a viatura, fomos escoltados como uns bandidos e levados até o avião, escoltados até a porta do avião. E chegamos aqui assim, nessa situação. Dos 34 que compareceram ao Serviço de Imigração e Estrangeiros, 9 foram colocados à força numa aeronave com destino ao Brasil. Os pastores foram deportados para o Brasil, mas as malas ficaram. O bispo Eduardo Bravo
presidente da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, que representa mais de 50 mil igrejas no país, está indignado com o tratamento dado aos brasileiros e se preocupa com o futuro de missionários e fiéis que continuam em Angola. O governo anterior chegou a condecorar a igreja várias vezes. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela foi reconhecida em Angola. Vão fazer 30 anos que a igreja está lá. Não há base jurídica, não há base na Constituição, nossos advogados não entendem o que está acontecendo. Então, a cada dia uma escalada de perseguições. Para este advogado internacional, a expulsão é arbitrária e desrespeita diversos princípios legais internacionais. Essa expulsão significa um rompimento absoluto do país com todas as boas normas e aqueles princípios dos direitos humanos e do princípio à igualdade e à liberdade de expressão e de credo que devem ser respeitadas a toda a população, seja ela nacionais ou estrangeiros. Maurício Eichel sugere que a comunidade internacional pressione Angola para que os direitos sejam respeitados. Esses princípios universais existem, estão presentes na Carta das Nações e devem ser objeto de imposição pela comunidade internacional contra o governo de Angola. A deportação de missionários é uma escalada da perseguição política e religiosa que fiéis da Igreja Universal têm sofrido há mais de um ano. É também uma tentativa clara de tirar a igreja do território angolano, para que um grupo de ex-integrantes da instituição possa se apropriar de maneira ilegal do patrimônio construído ao longo de anos no país africano. Esse grupo dissidente é composto por ex-bispos e ex-pastores, que foram expulsos da igreja por atos criminosos e imorais. Eles começaram a invadir templos com violência. Casas de pastores também não foram poupadas. Eu estou aqui, estou sendo expulso. Com documentos públicos forjados, eles conseguiram apoio do governo angolano. Isso levou centenas de fiéis às ruas. Essa é a revolta do povo. Com manifestações pacíficas, eles pedem justiça. Enquanto isso, os fiéis aguardam o andamento de ações judiciais movidas pela igreja, que buscam punir os responsáveis por crimes como invasões, fraudes, agressões desordenadas, inclusive da polícia. Durante os protestos, integrantes da igreja chegaram a ser detidos, mesmo sem ter cometido qualquer crime ou apresentado ameaça à segurança pública. Além das ações judiciais no país, representantes da igreja protocolaram uma carta-denúncia no escritório das Nações Unidas em Angola. Com mais de 30 mil assinaturas, eles denunciam a repressão violenta das autoridades e a interferência política no destino da igreja. Estamos a ser obrigados em procurar organizações internacionais para resolver este conflito. A advogada Maristela Basso, especialista em direito internacional, disse que a situação prejudica a relação entre Brasil e Angola, considerados países irmãos, e afirmou que justificativas plausíveis devem ser enviadas pelo governo angolano para o Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Se essas explicações não forem justas, ora, nós poderemos até ver retaliações, então, do Brasil relativamente a Angola. Esperamos que isso não aconteça, mas nós poderemos agir da mesma forma, né? Expulsar angolanos que, porventura, estejam no Brasil em situação semelhante, igual, parecida com aquelas que os brasileiros estavam em Angola. A advogada disse também que a situação pode representar ameaça para cidadãos do mundo todo. Se essa prática se expandir para outros países, prática essa que permite que um expulse cidadãos do outro sem nenhuma razão e sem nenhuma explicação, sobretudo diplomática, nós, cidadãos do mundo, estaremos em perigo. O senador Nelsinho Trade chamou a expulsão dos brasileiros de medida extrema, que beira o absurdo. Urge uma reação do Ministério das Relações Exteriores
porque nós não podemos passar a mão na cabeça daqueles que de uma forma intempestiva, sem o mínimo direito de defesa, agridem os brasileiros, conforme a gente testemunhou nessa situação. Sou totalmente solidário a esses brasileiros e estamos aqui prontos para tentar reparar esse dano que causou na vida de cada um. O jurista Cássio Miranda critica a falta de ação do Itamaraty e da Embaixada Brasileira em Luanda. A função da diplomacia é defender os brasileiros da violência no exterior. O Itamaraty deveria, ao menos, ter acolhido estes brasileiros e deixado registrado que a Carta de Reciprocidade e o Tratado de Reciprocidade entre Brasil e Angola está sendo desrespeitado, o que pode, inclusive, reverberar em sanções a Angola por parte do Brasil. Procurado, o Palácio do Planalto não se manifestou. Posição diferente da adotada no caso do brasileiro preso na Rússia, quando houve o envolvimento direto do presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o Departamento de Comunicação Social e de Relações Institucionais da Igreja Universal afirmou que, se nada for feito, o ataque que a Universal sofre hoje pode alcançar qualquer outra denominação religiosa amanhã. A Igreja Universal atua de forma transparente e com respeito às leis e tradições locais, em Angola e nos outros 133 países onde está presente. O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado Aécio Neves, disse que vai cobrar explicações do Itamaraty e da Embaixada Brasileira sobre a atuação da diplomacia no caso dos religiosos brasileiros deportados ilegalmente de Angola. Então, nesse vídeo aí, nós vimos aí claramente aí que está ocorrendo coisas, né, ao redor do mundo aí. Se a gente for observar, na China, muitos cristãos estão sendo perseguidos, né, na Europa também. E agora também em Angola, né? Já tem um tempo que eu venho percebendo que tanto em Angola quanto na Índia, existem alguns lugares especificamente, Canadá também, que a perseguição ela tem se intensificado em relação aos cristãos. Eu quero dizer para você que acompanha aqui o meu canal, que existe uma elite socialista, uma elite comunista, uma elite satanista no nosso mundo, que essa elite ela não gosta do cristianismo, não gosta daquilo que é de Deus. Eles têm aversão a Deus. Eles possuem um espírito de rebelião, né, onde os mesmos incorrerão aqui agora nesse final dos tempos aí, novamente contra Deus, né? Tudo que eles fazem para contradizer aquilo que Deus estabeleceu. E nós sabemos que a Igreja de Cristo, né, independente da questão das denominações, independente dos erros que são cometidos por essas denominações, independente dos escândalos que nós estamos vendo aí a cada dia aumentar no meio da cristandade, no meio do evangelicalismo moderno, nós sabemos que Jesus ele tem uma igreja nesses últimos dias e Jesus ele conta, né? Essa igreja não é de homens, essa igreja é dele, é de Jesus. E esses homens que governam o mundo vão fazer de tudo, né, para fazer isso que estão fazendo aí. Aconteceu com a Universal aí em Angola, né? Isso foi vexatório, foi constrangedor. Foi uma situação nunca vista, né? Em relação talvez à denominação. Existem questões que envolvem questões financeiras, monetárias, né? Infelizmente a avareza, a ambição também ela se encontra nesse meio aí. Havia um grupo de pastores lá, né, que deram um jeito, né, junto ao governo para expulsar aqueles missionários que vieram para o Brasil. Inclusive muitos deles deixaram suas famílias lá. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para a questão da perseguição que está acontecendo. E eu quero abrir os seus olhos, porque infelizmente a maioria das pessoas estão com os olhos vendados. Infelizmente sofreram uma espécie de lavagem cerebral e não conseguem perceber, né, a que ponto as coisas estão chegando, né? Eu acho engraçado, eu sou morador da cidade de Candeias e aqui na cidade de Candeias a situação está feia. Muitas pessoas morrendo, né, atualmente, né? Existe um clima de insegurança, um clima de incertezas muito grande na vida das pessoas de modo geral. Mas aqui na cidade de Candeias, algumas pessoas dizem, mas em Candeias o negócio está sério, né? Está morrendo muita gente. Mas infelizmente, a maioria das pessoas não tem a consciência e não usam a consciência da forma correta, né? No último pleito eleitoral aí, foi a maior compra de votos, né? Foi a maior sacanagem, por assim dizer,
ganhou quem não era para ter ganhado, ganhou. De que forma? Comprando o povo, comprando a população. Então fica muito difícil nós esperarmos melhoras significativas reais hoje, nesse ambiente que a gente vive, se a gente não ter consciência do que está acontecendo e ter consciência de que da melhor forma que nós devemos agir diante dessa situação. O Brasil mesmo está sendo preparado daqui para o ano que vem para uma nova eleição e nós precisamos estar atentos em quem nós vamos votar, né, em quem nós vamos confiar. Não podemos de forma alguma eleger comunistas. Com certeza quem está fazendo isso lá na Angola são comunistas. Como também aqui no Brasil, o Brasil está aí na mira do comunismo chinês que quer também implantar sua ditadura aqui no Brasil, né? A ditadura chinesa que persegue as pessoas, que inclusive compra todo mundo que está à venda aí, inclusive dentro do Congresso Nacional. Há quem diga que o Senado Federal virou uma espécie de puxadinho da China atualmente, e tem muita gente lá fazendo lobby, né, propaganda para a China. A China também está aí comprando diversos meios de comunicação aqui no Brasil para que ela possa divulgar a sua propaganda massiva, né, para que ela possa trazer o estilo dela que ela está plantando lá, que é a sua ditadura digital. Ela quer trazer isso cá para a gente, né? Então a gente precisa, minha gente, abrir os olhos, expandir a visão, ampliar o horizonte, para que nós venhamos tentar se posicionar diante dessa realidade tão dura que nós estamos vivendo, tá bom? Esse vídeo já está longo, esse documentário é um documentário tanto quanto comprido, mas eu espero que você tenha gostado do vídeo e deixe seu comentário aí abaixo aí, a respeito daquilo que você pensa, né, a respeito daquilo que nós mostramos aqui nesse vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês, Deus abençoe.